Aula de desenho número 8. Vamos falar sobre pés, como desenhar pés. Então, eu vou pegar uma imagem de um pé para a gente poder analisar. Ó, peguei a imagem desses pés aqui. Um pé é um pé direito e outro pé esquerdo. Então, você vai observar que eles têm um pouquinho de diferença um do outro nessa questão. E quais são as diferenças? Bom, vamos entender agora. Desse lado aqui, que a gente está vendo a parte do dedinho, né, que a gente consegue ver que o dedinho está aqui, você vai observar que o pé ele faz uma curva aqui, ó, mas só que ela é um pouco menor do que essa curva aqui, ó, que é da parte onde fica o dedão, entendeu? Então o pé ele faz um arco. Esse arco ele nada mais é do que para poder fazer com que o pé amorteça, né, a pisada, né? Então vai fazer esse movimento. Então, se você olhar um pé de baixo para cima, da parte do solado, mais ou menos a pegada vai ser isso aqui, né? O pé vai ter pontos de equilíbrios que formam esse triângulo aqui, ó. É assim que ele se equilibra, né? A base do equilíbrio dele. Então ele tem um ponto de apoio no dedão. Você vai observar quando você está andando, o dedão é um dos últimos dedos a sair do chão, né? Aqui no dedinho, onde ele também faz um apoio. E o calcanhar, que é onde geralmente você inicia a passada, né? Quando você dá um passo para frente, o calcanhar geralmente pisa primeiro. E aí ele vai pisando na lateral até que o dedão encosta no chão. Então é assim que ele ganha equilíbrio. Como a pisada dele, primeiramente começa por trás, e aí ela vem fazendo esse caminho aqui, ó. Então é natural que a gente tenha mais carne, né, nessa parte no caso do meu desenho, né, na direita do pé. No caso de um pé direito. Da mesma maneira que a gente tem mais carne aqui do lado direito, no pé direito, no pé esquerdo seria ao contrário, né? Então a gente teria mais carne do lado esquerdo do nosso pé. Certo? Então, por causa do jeito que a pegada flui, né? Que é esse caminho aqui. É por isso que desse lado aqui, ó, a gente consegue ver um arco maior, né? Porque a pegada desse pé tá fazendo isso aqui, ó. Certo? Então vamos fazer uma estrutura básica aqui de como é que funciona o pé. A gente vai ter um arco que se forma, e aí aqui essa parte da carne aqui na frente e atrás a parte do calcanhar. Logo vocês vão começar a entender o pé aqui, ó. E aí ele sobe. O dedão, ele faz o seu próprio arco também e tem sua própria almofadinha de carne aqui embaixo também para ele pisar, né? E aqui a gente tem um dedão, né, vamos dizer assim. Os outros dedos vão... Lembra da mão que a gente tinha falado que ela fazia um arco assim? O dedão, ele pode seguir... Os dedos do pé podem seguir essa regra ou não. Geralmente tem 3 tipos, né? O que faz um arco assim, onde o dedo do meio seria o maior também, no caso do pé. O que faz esse sim, onde o dedão é o maior, certo? E um que é mais reto, né? Ele não é exatamente reto, o dedinho sempre ele é mais atrofiadinho, né? Mas é um pé que geralmente os dedos têm quase o mesmo tamanho. O que é mais comum é, apesar de que a gente pode achar que é esse, porque a mão também funciona assim, mas na verdade o mais comum é o dedão ser maior. Então vem ao caso observar o que você está desenhando. Então eu vou fazer o arco do dedão maior aqui. Aqui a gente pode observar ó, que ele tem uma elevação, né? Que tem alguns ossos aqui, ó, que ajudam na articulação do pé, que vão fazer essa elevação. Então a gente vai trazer aqui. Depois dessa elevação, o pé emenda aqui com a parte da canela, né? Então, ó, vou fazer aqui a elevação e emendar aqui com a parte da canela. Aqui ele tem esse ossinho, né, dos dois lados. Você pode observar uma elevaçãozinha do osso. Então, vou fazê-lo aqui também. Vamos entender agora por que essas coisas estão acontecendo. Aqui onde o pé se encaixa, ele tem aqui vamos desenhar um cilindro. Ele tem um cilindro aqui, que é como se fosse uma bola mesmo. E aqui em cima tem esses ossos aqui, laterais, dos dois lados, que eles são um encaixe, que faz com que o nosso pé possa girar. Então é como se viesse esse formato aqui por cima dessa bola. Ó. Vem essa chave aqui, encaixa dentro dessa bola, e aí o nosso calcanhar consegue se mover.
e por causa desse encaixe a gente tem essa elevação dos ossos aqui na lateral. Aqui na frente a gente tem um conjunto de ossos que faz com que o nosso pé se movimente. Mas agrupando esses ossos, eles vão fazer esse formato aqui. Daqui a gente vai ter as junções, ó, igual a gente tinha na mão. E aqui a gente vai vir os ossos do pé. O dedão ele tem 2 juntas e os outros dedos tem 3. Aqui atrás a gente tem um outro osso de apoio, que é a parte que tem um osso aqui, ó, que se encaixa aqui também, tá? Então ele é um osso bem grande aqui de apoio. Então se a gente fosse resumir aqui, ó, mais separadinho, resumidamente essa seria a estrutura óssea. E aqui por cima a gente iria começar a aplicar o nossa pele, musculatura, né? Então observa, aqui embaixo, como é uma parte que pisa muito, ela vai ter um pouco dessa almofada de carne, né? Aqui também. Então vai fazer algumas elevações. Aqui atrás a gente tem o tendão de Aquiles, logo esse osso entra, né? E assim a gente vai construindo o nosso pé. Beleza, então agora vamos fazer um jeito fácil da gente desenhar esse pé, uma maneira mais simplificada. A gente pode dizer, lembra que a gente tinha falado na aula de mãos que a gente precisa de ter uma fluidez? No caso aqui dos pés, a gente também vai precisar de uma fluidez. Observa o pé que a gente pegou de exemplo aqui, ó, como ele flui uma curva, e aí depois esse arco aqui, ó, ele faz outro para dentro, e aí ele faz mais um arco e abre. A gente tem que sempre lembrar de, na hora de desenhar, tentar trazer movimento, curvas. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tentar se lembrar disso. Olha só um jeito fácil da gente desenhar o pé. A gente pode dizer que a gente vai ter aqui, lembra que eu disse que tinha uma bola que era onde juntava o calcanhar com o restante do pé, né? Tipo uma junção aqui. Então a gente pode marcar essa bola aqui, fazer o pé, fazer a canela, né? Aqui a gente pode marcar aqui, ó, o osso. E aqui a gente continua, ó. Dessa bola a gente faz essa meinha, entendeu? Aí aqui atrás, ó, dessa meinha a gente encaixa o calcanhar e aqui a gente faz a marcação do que seria a parte dos dedos. Aqui tem aquela almofadinha de carne e é só. Então a gente tem aqui um sketch. Eu até desenhei aqui um pouco para baixo demais essa junção. Olha aí. Então a gente tem aqui um sketch para a gente fazer um pé. Aí se a gente fosse finalizar esse pé, a gente iria fazer isso aqui, ó. Olha só. Então, ó, de novo. A gente vem cá, faz a marcação do círculo, faz a meinha, puxa aqui, ó, atrás. E aqui uma bolinha. Mais um pé, ó. Aqui a gente consegue ver o dedão, tá vendo? Você consegue visualizar o pé aqui já, não consegue? Então a base para construir o pé é mais ou menos essa. Se a gente for desenhar o pé de frente, a gente pode fazer mais ou menos a mesma coisa, ó. Só que aí a gente vai adicionar um pouco de perspectiva, mas ó, tem essa bola da junção. Aqui na frente, ó, você vê que essa bola ela fica pela metade, ela vai aparecer até a metade. Porque ó, você vê que esse negócio aqui, ó, essa parte da meinha, ela encaixa ali na metade do círculo, né? Então, ó, pega a metade do círculo, faz uma meinha. Faz um negócio da meinha. Essa parte aqui do calcanhar que a gente adiciona, ela não vai ser possível de ver aqui, porque o pé tá de frente, né? Então aqui a gente só vai ter aquelas junções aqui da parte da canela. E aí aqui, ó, a gente vai puxar. Olha o formato aqui, né, do jeito que ele vai fazer. Você pode fazer também essa entrada assim, ó, pro dedão, mais aqui, ó. Tá vendo? Então agora vamos desenhar um pé aqui por cima.
Quando o pé é visto de frente, existe uma distância entre o dedão e o dedo médio do pé. Desenhei aqui um pezinho separado também do rascunho ali que a gente fez, para a gente poder ver melhor. Eu vou fazer aqui mais alguns pés e tamanho maior, né, para a gente poder ver melhor como é que funciona. E eu vou acelerar essa parte, então você acompanha para ver como é que eu vou usar essa ideia para construir várias imagens, tá? Pessoal, voltei aqui, fiz esses exemplos aqui de pé e deixei passando acelerado. Eu acho que deu para vocês verem aí mais ou menos como é que eu usei essa ideia para fazer a construção, né? Eu vou fazer aqui uns riscos aqui por cima para mostrar. Então observa como que eu uso sempre o início para fazer aquele círculo, certo? A partir desse círculo, eu sempre puxo a simplificação daquela estrutura óssea, que fica que é essa parte aqui, né? Ah, atrás eu sempre puxo aqui o calcanhar, né? E aí a gente puxa aqui na frente uma simplificação do que seria os dedos. E aqui, ó, uma simplificação do que seria o osso da canela, certo? Então, na hora de desenhar, aí a gente imagina como que a carne e a pele se sobrepõem em cima disso aqui. E aí a gente faz o nosso pé, entendeu? Tem só que tomar um pouco de cuidado, igual eu fiz até nesse exemplo aqui que acabei de fazer, ó. Eu fiz essa simplificação do osso aqui um pouco pequena demais, aí pode ficar aquele pé um pouco pequeno, sabe? Então, tem que fazer ela tem que testar e ver qual é o tamanho que vai funcionar aí para o que você está fazendo, tá? Se você vê que ficou muito pequeno, talvez você vai ter que aumentar um pouco. É, para simplificar o pé, é basicamente isso. Então, sempre que você for desenhar um pé, você pode fazer aqui essa bola. Lembrar que em cima dessa bola vai ser de onde conecta a canela. Onde ela conecta, ela faz essa chave aqui, né? Então é onde vai fazer esse ossinho. E daqui vai ter uma parte mais alta. Aqui vai ter um calcanhar. Ele vai fazer um arco. O arco é maior do lado de dentro do pé do que do lado de fora, né? Então aqui ele é maior porque o pé está de dentro, por exemplo. Então assim, essa parte aqui, ó, vai ter um arco mais forte do que essa parte aqui. Entendeu? Então, parte de dentro mais forte. A carninha aqui de onde vem encontrar as juntas do pé. Mais um arco do dedão. O dedão. Os outros dedos. Pele por cima aqui. Entendeu? Um jeito interessante de você desenhar dedos é lembrar que eles não são salsichas, né? Você não vai desenhar o dedão assim, tá? Você vai tentar desenhar o dedão meio com formato de escadinha, ó. Não só o dedão, todos os dedos, né? Ó, tem um andar de cima, um degrau e o andar de baixo, né? E aí ele vai fazer, entendeu? Vai vir aqui um próximo dedo aqui. Até fiz pequeno demais, né? Mas esse aqui vai ter talvez um degrauzinho a mais. Porque ele vocês têm que lembrar que o dedão ele tem só duas juntas. Os outros dedos eles têm três, né?
E o dedinho aí você pode fazer ele mais pequenininho aqui mesmo. Conseguiu entender que aqui a gente vai ter alguns planos acontecendo, ó? Como se fosse uma escadinha mesmo, ó. Ó. Certo? Esse é um jeito interessante de você lembrar de fazer os dedos. Na hora que você for treinar, pega uma página e desenha só os dedos também. Beleza? O- Sobre o pé, é basicamente isso. Você vai ter que só que se lembrar de, de que se você for pôr um sapato, você vai ter que desenhar a anatomia do sapato. E o pé tem que se encaixar dentro disso. Então você tem que saber o formato do pé. Por exemplo, vamos dizer que eu vou desenhar um sapato nesse pé aqui, ó. Como que esse sapato vai se confortar? Vai ser uma sapatilha. Então, ó, as sapatilhas normalmente elas fazem isso aqui, ó. Deu para entender? O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer que essa parte mais alta do pé, ela fica para fora. Aqui ela vai tampar só a parte dos dedos. Esse osso aqui acabou ficando para fora também, entendeu? E se fosse uma bota, provavelmente essa bota iria terminar o cano aqui para cima, entendeu? Então você vai ter que analisar como é que cada coisa se comporta. Cada sapato se comporta. O jeito mais básico que eu consigo ensinar para fazer o pé é esse. Vou deixar a aula por aqui. Eu acho que sobre pés a ideia é essa. Só precisa treinar mesmo. O que fica de exercício? Eu gostaria que fizesse alguns pés igual eu fiz aqui, sabe? Por exemplo, faz pelo menos 4 pés. Vamos desenhar aqui assim. Vou fazer aqui até o exercício aqui para vocês. Vamos fazer 4 pés de exercício. Então, ó, a gente vai fazer um pé. Vamos começar. Vai ser uma rotação, né? Vamos fazer aqui então, ó. O pé apontando para a esquerda, vamos dizer o mesmo pé. Apontando para a esquerda, usando essa base. Então, ó, o pé apontando para a esquerda, círculo, calcanhar, conjunto de ossos e dedo, canela. Entendeu? Fez o pé apontando para a esquerda, agora vamos fazer ele aqui. Vamos começar a girar ele, né? Vamos colocar ele aqui de frente, por exemplo. Fez virada aqui, agora vamos virar ele para a direita. Aí agora aqui, vamos fazer ele virado para trás. O para trás é tranquilo, né? Que a gente vai ver aqui tipo o círculo, o calcanhar. A gente mal vai ver a parte da frente. Aqui a gente vai ter canela. E aí a gente não vai fazer só. Aí não vai fazer só essa base aqui não. Primeiro eu quero. Você tem que fazer isso aqui. Primeiro. Depois. Essa primeira etapa aqui é para você entender a base. Depois você tem que fazer a construção. Se você quiser fazer por etapas, deixar essa base aqui em cima desse jeito, mais estruturada, só para você estudar como é que é, você vem cá e repete aqui embaixo e desenha o pé mesmo, tá? Ou você pode vir também, apagar um pouco, né, com a borracha e desenhar por cima. Eu vou eu vou fazer de novo aqui, tá? Porque eu acho que vai ser mais interessante. Então, ó, entendeu? Faz isso várias vezes, até você entender como é que você cria a sua estrutura. Inclusive, o jeito que eu fiz aqui acabou sendo o meu próprio jeito. Você vai eventualmente acabar adaptando pro seu próprio jeito aí também, sabe? Então, mas a base é essa. Você tem que entender que tem uma junção onde o osso da canela ele se posiciona e tem um osso aqui que é o osso do calcanhar e aqui a gente tem um conjunto de ossos e a marcação dos dedos. Você entendeu isso aqui? Você consegue girar isso, mover, né? Então, ó, conjunto de ossos apontando para cima, com um círculo aqui, ó. Aí você tem um pé visto meio de baixo, por exemplo, sabe? Quer ver um pé mais distorcido? Você vai entendendo como é que você constrói, como é
que você constrói o pé a partir dessa base, entendeu? Isso é o que você precisa saber para poder conseguir fazer os seus desenhos de pé. A aula vai ficar por aqui. Até mais!